Amiga, você gosta de decoração, arquitetura e tudo que envolva a sua casa? Então fica nesse episódio que eu tenho certeza que você vai adorar. Boa noite, amiga! Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso MigaCast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que vocês adoram, que a gente adora, né? Porque aqui só tem assunto ou importante, ou informação, ou coisa que a gente gosta de conversar, né, meninas? Então hoje o nosso assunto vai ser decoração e arquitetura. E eu trouxe para conversar com a gente a arquiteta Bruna Panca. Seja bem-vinda, Bruna. É Bruna Menon Panca. Isso mesmo. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada. Estou muito... um prazer aqui estar presente, né? Um prazer e uma honra estar no MigaCast. Ai, que legal, né, amiga? Faz horas que nós estamos tentando marcar esse Isso, encontro, né? verdade. E agora deu certo. Que Verdade. bom, né? Bruna, então, hoje vamos falar sobre decoração, arquitetura, você é arquiteta, né? Quero que você conte um pouco mais sobre a tua história, como é que é, faz quanto tempo que você trabalha no ramo, conta pra gente um pouquinho aí, para as amigas te conhecerem um pouco também. Então, eu estou há 8 anos já formada em arquitetura e urbanismo. Eu me formei em Curitiba em 2015 e depois que eu me formei, eu voltei para minha cidade natal, né, Irati. E até então eu tenho trabalhado na área como arquiteta, tenho meu escritório físico, ele fica na Alameda Virgílio Moreira, 297, aqui no centro. Mas eu só atendo lá com horário marcado, mas eu atendo mesmo e eu faço os projetos com em home office. Home office. Isso. Ah, você trabalha mais, tem o teu escritório para fazer atendimento, Isso. reuniões, essas coisas, mas você trabalha mais. É que na verdade é um trabalho que dá para você fazer em casa, né? Isso, e eu me acostumei assim, eu já me adaptei dessa maneira e está dando super certo. Que legal. E você ama ser arquiteta? Amo. Amo. E você também faz decoração, essas coisas, a parte interna também? Faço. Faz? Eu trabalho, então, na parte de projeto arquitetônico, que envolve, então, a parte externa da residência, da casa, assim como também toda a parte interna, que daí envolve a parte de interiores. Também faz? Sim. Ai, meu Deus, que lindo. E a gente estava conversando agora há pouco, né? A gente estava falando sobre que a gente já tá nos bastidores, a gente conversa bastante, sabe, amigas? A gente estava falando sobre como vai mudando as coisas, né? Como as tendências vão mudando, né? Sim. Da arquitetura, né? A gente via, até se você passa, por exemplo, né? Tem umas cidadezinhas que você passa indo para Ponta Grossa, que as casas são todas meio iguais, assim, as casas mais antigas, né? Sim. Acho que, tipo, marcou uma época, assim, que era moda aquele estilo, né? Eu sempre falo, assim, e levo para os meus projetos o seguinte... a tendência é meio algo assim que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Porque o que acontece? A gente tem que levar essa tendência. Será que ela vai acontecer até quando? Né? Então, até que momento que vai existir essa tendência? Então, o que eu levo para os meus projetos eu incorporo assim, os elementos naturais da natureza. Como, por exemplo... o concreto, a madeira, as pedras, sejam elas o mármore, a pedra mesmo, a pedra bruta, enfim, várias pedras hoje em dia a gente tem no mercado. Enfim, os elementos naturais da natureza, elas nunca vão cair de moda. Ah, entendi. Então, isso eu acho que é uma tendência que é atemporal. Ela nunca vai cair de moda. Você fazer, por exemplo, lá uma casa com uma madeira bonita, né? Um forro bonito. Minha mãe sempre fala isso mesmo. Verdade, agora que eu me lembrei. Um forro de madeira. Ela fala, isso nunca cai de moda. E é verdade, né? Sim, existem diversos modelos, estilos de madeira que não vão cair de moda porque elas são naturais. Então, a gente leva isso. Eu, por exemplo, levo isso para os meus projetos. Então, a gente utiliza desses materiais mais naturais nos projetos, porque eles nunca vão cair de moda. Fica um projeto, enfim, uma construção mais com uma vida mais longa, vamos dizer, de um projeto beleza. atemporal. Atemporal. Isso.
Que legal. E me conta outra coisa. Já vamos falar de tendência de novo, que acho que isso é uma coisa bem legal, as amigas vão gostar. Mas antes disso, eu quero te perguntar. Precisa de arquiteto para construir, né, Bruna? Sim, com certeza. Porque isso é uma coisa também que a gente vê muito, né? Ah, para que projeto, né? Eu estou formada há 8 anos já. E quando eu entrei para o mercado de trabalho, eu via que existia muito uma dúvida do que o engenheiro fazia, o que o arquiteto fazia. E hoje eu vejo que essa dúvida, ela é mais... As pessoas já conhecem o que o teu arquiteto faz. Então, eu acho que, assim, hoje em dia é muito mais normal a pessoa contratar um arquiteto e um engenheiro. Aham. Antigamente não. Fazia Antigamente, não. meio que por Eu conta. acho que era mais difícil de saber o que o arquiteto fazia, né? Aham. E qual que é a diferença do arquiteto para o engenheiro? Então, Basicamente. Isso eu acho que é também uma coisa que todo mundo quer saber, né? eu acho que é uma dúvida bem comum. Eu acho que o engenheiro, ele passa a faculdade fazendo cálculos. Cálculos para saber se aquela edificação, seja 2, 3, 4, enfim, quantos andares tiverem no projeto, para saber se ela vai comportar, o que ela vai, de fato, conseguir, né? Suportar. Exato. Aham. E a arquitetura, a gente, como arquiteto, a gente passa a faculdade desenhando projeto. Então, assim, a faculdade de arquitetura, a gente passa somente a construir, fazer projetos. Seja eles o nível, assim, o mais difícil que for. Seja um hospital, uma escola, enfim. Usos diversos. Então, a gente só faz projetos. Na área da arquitetura. Tá. E a arquitetura acho que também é um pouco mais assim, também pensando mais no visual, né? Porque a engenharia não tem muito isso, né? Eu acho que a engenharia envolve mais cálculos, mais a área de exatas, e o arquiteto não. O arquiteto, ele tem mais aquela área design, aquela área da estética, e também da funcionalidade, né? Sim. Porque não adianta só você ter a estética, mas não ter aquilo que seja funcional para né? você. Ter uma casa que tem, assim, né, as coisas assim. Porque também tem isso, né? Às vezes a gente não dá bola, a gente não se preocupa com isso. Mas tem, né? Acessibilidade. Você chegar, por exemplo, faz uma cozinha conjugada com a sala, vamos dizer, né? Mas você tem o hábito de fazer fritura na cozinha. Putz, aí já complicou. Hoje em dia, eu até noto, assim, que nos meus projetos, o que mais pedem áreas integradas, que é a sala com cozinha. Enfim, para todo mundo ficar junto, Sim. né? E às vezes me perguntam o que a gente pode fazer para não ter esse problema da fritura, né? Da comida não ficar cheirando. Isso a gente pode resolver. Sim. Então a gente tem, né, exaustores, sim. A gente consegue resolver essa maneira. E eu concordo, assim, como profissional, que é muito mais gostoso você reunir a família, amigos, para você ficar todo mundo junto. Ter as peças integradas. Separada ali cozinhando. É verdade. Né? E então, assim, hoje em dia a gente tem os exaustores que conseguem dar conta para não ficar cheirando e não ter nenhum problema nesse sentido. Estão usando bastante, né, a peça integrada, né, agora as peças. Mas, enfim, outras coisas, né, tipo banheiro muito próximo da cozinha. E isso também é uma coisa, tipo, que não é todo mundo que gosta, né? Isso. Colocar um banheiro próximo, um lavabo próximo da cozinha, de repente. Sim, na verdade é muito difícil, assim, falar o que pode e o que não pode nesse mundo da arquitetura. Você tem que pegar o terreno, o projeto, analisar e, assim, a gente tenta fazer o máximo possível para não deixar próximo à cozinha, né? Não deixar nenhuma porta aparente, porque daí uma pessoa sai do banheiro e vai dar de cara com as outras pessoas que estão ali, seja no living, numa sala, enfim, não é legal. Sim. Então a gente tem muitos pontos que tem que analisar. Exato. Porque daí também depende do terreno e tudo mais, né? Sim, com certeza. E ainda, e aí nós estávamos falando dessa questão da tendência, né? Que a gente estava até conversando antes, né? Que eu percebo que está mudando muito rápido, né? Tipo, você faz uma coisa, em 2, 3 anos já
ou todo mundo tá fazendo igual, ou já apareceu uma outra tendência, né? Exato. Essa questão da tendência na arquitetura é um elemento, assim, falar em tendência é algo que você tem que pensar bem antes de falar. Porque o que eu levo para os meus projetos? Eu levo, assim, você, por exemplo, uma das tendências que eu creio que nunca sairão de moda, que é os elementos naturais da natureza. Aham. Que é você trabalhar o cimento, a madeira, o mármore, pedra, enfim, os elementos que já possuem na natureza. Aham. Isso nunca vai sair de moda, Sim. porque já existe. Só que assim, um mármore que imite, um porcelanato que imite um mármore. Quanto mais real aquilo parecer, mais vai ficar bonito, Aham. né? Não vai ficar fake. Sim. Então a gente meio que fica distante do que é fake. Aham. A gente tem muita coisa que a gente vê na internet, né? Placa de MDF imitando pedra. Sim, Tem, né? tem. E não fica legal. Então, eu vejo muito assim. Eu não gosto. Aham. Na verdade, sim, eu já utilizei, Sim. né? Eu já utilizei em alguns ambientes. Uhum. Mas, por exemplo, hoje em dia eu vejo placa de MDF sendo utilizada na cozinha. Não fica bom. Não fica bom. É algo muito fake. Aham. Então, o que mais se parecer no real, né? Sempre vai Vai ficar. utilizar uma mármore numa cozinha. Uhum. Então, assim, sempre remetendo à fidelidade dos materiais. Aham. O concreto existe no chão. Um chão Sim. batido, um porcelanato, cimentício, ou um piso todo em mármore, né? Isso existe. Uhum. Então, quanto mais próximo você fizer a realidade, Mais isso bonito vai ficar. mais bonito vai ficar. Uma arquitetura mais alto padrão vai se Aham. evidenciar, assim. Aham. E agora também a gente vê, né, o porcelanato vindo assim, quanto maior, mais bonito parece, né? Com certeza. Hoje em dia a gente até chama esses modelos maiores de porcelanato as chamadas lastras. Então a gente tem as lastras de porcelanato, que antigamente a gente começou o uso do porcelanato com modelos 60 por 60, aí vieram 70 por 70, 80 por 80, 90 por 90. Hoje, o que mais está atual é 1,20 por 1,20, 90 por 90 também. Já é algo que está ficando para trás, onde o 1,20 e o 1,20 está tomando sua posição. Mas também já estão tendo os modelos 1,60 por 1,60, Nossa, enorme. 1,20 por 2,40, enfim. Meu Deus. E isso tudo em questão de quanto tempo, assim, que você acha, assim, por exemplo, que pararam de usar o de 70 por 70 e já estão pulando para 1,20. 1,20 por 1,20, no meu ver, assim, ainda é fácil, porque ele é um modelo quadrado. Aham. Aí você pega uma lastra 1,20 por 2,40, eu acredito que a mão de obra já precisa ser mais qualificada. Aham. Já precisa de materiais diferenciados para você poder ou colocar num piso ou até mesmo fazer uma mesa, um móvel em porcelanato, sabe? Ah. Então já precisa de materiais para o profissional poder utilizar para fazer outros usos, assim. Sim. Mas o pequeno usava, tipo, há 2 anos atrás. Ah, muito mais, eu acho. Mas, Mais. daí, então, tipo, vamos dizer que em 5 anos já 1,20 e 1,20. já surgiu 1,20, 1,20. Sim. Então, é muito rápido, né? As É. pessoas daí já sentem necessidade de trocar. Então, quem Sim. fez uma casa e colocou 60 por 60, já tá querendo trocar, já tá Sim. querendo colocar o... Eu, no meu ver, hoje em dia, se eu levar um cliente para escolher um porcelanato, 60 por 60 é um formato que eu acho pequeno. Aham. Então, né, para mim, hoje em dia, 80 ou 90 por 90 é o mínimo. É o mínimo. Veja, Já vai mudando, né? vai mudando. Vai mudando tudo. E essas tendências, elas começam... Todo mundo começa a usar, né? Tipo, onde você vai dar de cara com aquilo. Aí Sim. você já fica... Ai, já comecei a enjoar de ver. Sim, eu até acho, assim, eu conversando com os clientes ou com, né, familiares, eles ficam ali naquela de limpar rejunte. Então, a Ai, gente meu tenta Deus, tem excluir isso, esse né? rejunte.
excluir o máximo que Agora, final de ano, né? Começam a lavar forro, lavar rejunte. exatamente. Meu Deus do céu, né? É, bem isso. A gente tenta ao máximo excluir esse rejunte, ou se, né, o rejunte ele vai existir ali no piso, mas deixar da cor mais aproximada para aquele porcelanato. Uhum. E a gente viu agora, hoje nós estava também falando da cor nova, né? Que a Pantone lançou a cor nova do ano que vem, de 2024, né? Que acho que é o pêssego, não me lembro agora o nome, pêssego alguma coisa. Que é um tonzinho de pêssego assim, bem levinho. Influencia, assim, você acha que esse tipo de tendência influencia bastante, tipo de cor, por exemplo? Eu não acho assim que influencia tanto. Porque assim, todo ano a Pantone ela lança cores diferenciadas, mas sempre naqueles tons pastéis. Então assim, se é um pêssego, se é um verde, se é um rosé, assim, sempre vai ser daquele tom pastel, Aham, não naquele tom vivo. sim. Por isso que eu falo, a arquitetura, a gente pode trabalhar diversos tons, Uhum. mas trabalhando no tom correto. Aham, Então, se eu pego um projeto assim, que o cliente fala, eu quero minha casa no tom rosa. Existem 1000 tons rosa. aham. A gente vai escolher aquele tom rosé, que não seja aquele tom rosa tão aberto. Sim. Então, a gente vai escolher um tom que se adeque e que não fique aquele tom rosa enjoativo, Uhum. né? Então, para todo cliente, a gente consegue trabalhar de uma forma diferenciada. E vai de acordo também com o ambiente, eu acho. Claro, Com o com ambiente. certeza. Se for, por exemplo, um comércio, alguma coisa, você consegue variar um pouco mais, Sim, né? com certeza. Eu trabalho mais na parte residencial. Uhum. Comercial eu já faço algumas coisas, mas o meu foco mesmo é a parte residencial. Então, assim, eu acho que não vale a pena, assim, a cor Pantone é tal cor, vamos utilizar. Uhum. Todo ano vai mudar. Sim. Então, por isso que o profissional de É. arquitetura, ele é importante nessa Aham. decisão, né? Então, de te influenciar, porque é um ano, outro ano passa. Exatamente. Então, tem várias cores que a gente pode utilizar. Para que você quer utilizar uma cor no teu ambiente? Tem tudo tem isso, também, entendeu? né? Que as cores, elas também, elas despertam, estimulam alguma coisa, Elas né? são estimulantes. O que você quer despertar em tal ambiente? Criatividade, você quer deixar um ambiente mais neutro, um ambiente mais sóbrio. Aham. Aonde você quer utilizar essa cor? Entendeu? Então, muita arquitetura é assim. Ela depende de muitas variantes. Tem muitas variantes. Então tem que ter uma ajuda profissional, né? Para Exatamente. decidir as coisas, né? Não tem assim uma fórmula para falar, faça isso ou faça Aham. aquilo. É um projeto, não adianta assim você entrar num Pinterest e ver aquela Aham. foto, isso vai ficar bom para o meu espaço e aqui vai ficar bom para outro lugar. Aham. Tem Não bastante adianta. cliente que vem com Pinterest. Sim, Tem? claro. É. Com certeza. E aí, o que você faz? Na Você verdade, explica? sim, eu acho que as referências, elas são válidas, Uhum. mas assim, às vezes as pessoas, elas trazem muita referência. Aham. Então, assim, a sala é uma coisa, o quarto uma coisa, a cozinha sim. outra, tudo vira uma salada de frutas, Sim. né? Então, o que eu gosto de fazer nos meus projetos? É trazer um conceito Uhum. que aquilo vai linkar outros espaços no teu ambiente. Sim. Então, a gente parte de uma variante, um partido, Uhum. que aquilo vai determinar outros espaços, né? Entendi. Uhum. Tipo, porque é verdade, né? Senão fica a sala num estilo, a cozinha no outro, o quarto no outro, né? Exatamente. E daí não fica, as coisas elas não se conversam. Tudo tem que conversar. Uhum. Tudo parte de um conceito que no final a tua casa ela tem a cozinha no estilo, o quarto pode até ser de outro estilo, mas no final você vê que elas se conversam. Aham. Então assim, é uma coisa assim difícil de explicar como que a gente consegue, Aham. mas É isso que o arquiteto faz. exatamente. E você sempre quis ser arquiteta ou pensou em fazer alguma outra coisa? Ou tem alguma coisinha que já surgiu em você desde pequenininha ali? Eu até penso nisso, porque assim,
Eu nunca segui minha vida, né, infantil, criança, pensando, vou ser arquiteta. Não, Aham. não tinha essa ideia. O meu pai sempre trabalhou com a construção civil. Então, ele era pedreiro, depois ele era mestre de obras. E eu ia com ele quando era pequena, nas obras. Aham. Então, eu acho que, de certa forma, isso me Te influenciou. influenciou. Porque eu nunca me vi sendo nada da parte de saúde. Nada. Aham. E eu acho que, assim, depois eu fui pesquisando, na época que foi chegando perto do vestibular, o que eu poderia fazer. E a arquitetura me encantou. Te chamou a atenção. E eu não me arrependo e foi a melhor Que coisa legal. que eu já fiz na minha vida. E é verdade, né? Provavelmente foi o que te influenciou mesmo, você estar com teu pai ali vendo e, né, na obra, porque querendo ou não, sempre tem alguma coisa, né, que traz uma referência. Na hora de escolher, você Sim, puxou. e desde pequenininha, né? Desde Que legal. bebezinha. Então, eu, com certeza, eu acredito que isso me influenciou bastante. E daí casou com um proprietário de loja de material de construção. Sim, mais isso. Mais isso. E ele é engenheiro civil, Ah, ele é né? engenheiro. Ele é engenheiro civil, meu marido, Aham. Bruno. E eu até levo ele nas minhas obras. Uhum, Então, eu não faço a parte de execução da obra. uhum, A minha parte é mais área de projeto. uhum. Então, tudo é separado, no Sim. caso. Então, a área de projeto é uma coisa, a área de execução de obra é outra. Uhum. Mas, assim, a gente atuando no projeto, a gente sempre acompanha a obra. E eu sempre levo ele, como ele é engenheiro civil, eu sempre levo ele, né, a me acompanhar nas obras para ver Aham. se tá tudo certinho. Certinho. Então vocês trabalham juntos aí de Sim, todas as formas, né? Com Porque certeza. daí também, provavelmente, você como arquiteta aí estando dentro de uma empresa que trabalha com isso, provavelmente você tá por dentro das tendências, dos lançamentos dos materiais, Sim, a gente sempre tem que estar por dentro, né? Seguindo referências importantes, Uhum. viajando, porque não adianta você ficar naquele mundinho, Sim. né? Você tem que viajar, você tem que conhecer o que há de novo, de variado, Aham. enfim. De novidade, né? Sim. Então, quem Tá tá sempre na por dentro. arquitetura, você precisa viajar. E você vive lá na loja também. Sim. Auxiliando também, acredito, né? Escolhendo, ajudando a escolher as coisas. Escolhendo, falando, Fazendo os né? pedidos. Peça esse modelo, que esse está em alta. Enfim, Que tem legal. bastante coisa que eu Olha, dou. gente, então, por isso que eu sempre tem coisa bem assim, lançamento, coisas modernas, tem lá na Com loja. certeza. E o que não tem, a gente consegue pedir. Aham. Então, assim, tem muito cliente que a gente propõe alguma coisa no projeto que a gente pede por catálogo. Então, Sim. a gente já meio que define algo. Se a pessoa quiser um determinado lustre, pendente, a gente consegue pedir sob pedido mesmo. Que legal. Então tem tudo, na verdade, né? Tem Sempre tudo. falo que tem tudo lá no Panca. Tem pergunta da plateia. Arquiteto e engenheiro briga. É normal. Marido e mulher briga. Arquiteto e engenheiro, marido e mulher dá mais briga? Então, eu acho que não. Eu Não? acho que, assim, tudo tem seu nicho, Aham. né? Seu espaço. Eu acho que, assim como nós, arquitetos, a gente não tem o poder de calcular. Se eu projetar um balanço, né? Um balanço de 7, 8 metros. Eu não vou saber projetar um projeto estrutural que caiba nesse projeto. Aham. Mas eu sei projetar, Sim. mas eu não sei calcular. Sim. Então, aí cabe o projeto de um arquiteto e um projeto de um engenheiro. Entendi. Então, eu acho que, assim, para um bom projeto, existe a união de um arquiteto e de um engenheiro. Ficaria um projeto mais completo, mais Claro. seguro, mais completo, né? Isso, e assim, quantas pessoas eu escuto falar, porque minha casa é mal dividida. Aham. É isso que a gente dava falando da funcionalidade, né? A funcionalidade. Eu sempre falo assim para o cliente, não adianta você pensar primeiramente em beleza, em estética, se não tiver aliado à função, à funcionalidade. Então, a funcionalidade e a beleza, elas andam juntas. Não tem um e nem outro, é os dois caminhando juntos. Então, não tem assim, eu falar, uma sala vai ser 5x5. Para que cliente? O que ele vai fazer nesse espaço?
Então, a gente pensa muito antes de iniciar um projeto. Sim, conversa bastante. Conversa bastante, a Vê o gente chama estilo. o famoso briefing, que a gente escuta o cliente, o que ele quer, o que ele espera daquele projeto, Uhum. o que ele tem hoje em dia que aquilo não atende às necessidades dele, Aham. o que ele espera para o novo projeto. Ah, sim. Aham. Né? Então, assim, a gente faz uma avaliação geral daquilo que ele espera, do que ele, né, pensa em ter futuramente. Uhum. Então, é uma entrevista mesmo, é um briefing geral. Daí depois que fizer o briefing, aprova, daí começa a fazer o projeto. Daí a gente começa a fazer o projeto, a gente apresenta as medidas, tudo aquilo que ele pediu no projeto. Eu sempre falo assim que é importante pegar uma trina e medir, de fato, Aham. o que ela propôs para mim. Para você ter ideia do que vai ser um quarto, né? Uma cozinha, uma sala, enfim. Uhum. Então, eu acho que tirar as medidas reais é muito importante. E no projeto, quando vou fazer um projeto arquitetônico, a gente sempre leva em consideração o layout, que é onde vai ficar a bancada, a pia, a geladeira, enfim. Tudo que vai ter na casa. Né? Então, daí eu já faço aquela parte elétrica, hidráulica, tudo de acordo com aquilo que eu projetei. Para a pessoa já ter consciência da onde vai estar o quê. Não depois, aqui é minha sala, onde eu vou pôr o sofá. Acho que isso é a pior coisa que tem. É verdade. Aqui é minha sala, a porta está aqui, a janela aqui, onde eu vou pôr o sofá. Né? Verdade. Então, aquilo já tem que estar definido. Sim. Para depois você não se arrepender. Nossa, imagine, não tem como. Na verdade, se for parar pra pensar, não tem como fazer uma casa sem um projeto. Claro, com certeza. Porque vai dar errado. Vai dar Vai errado. dar alguma coisa, vai dar errado. Aí eles vão contratar um profissional, né? Nós, arquitetos. Aonde que a gente vai colocar esse sofá? E às vezes a gente tem que adequar. Então sai mais caro, às vezes, do que você fazer um projeto como tem que ser. Sim, exatamente. Né? Aí, quando eu estava procurando casa para alugar, agora, quando você falou do sofá, eu me lembrei. A gente foi visitar um sobrado. Assim, era tudo assim, milimetricamente calculado para ser minúsculo. Sabe? Tipo, no limite do limite do limite. Porque o sobrado era bem estreito mesmo. Acho que o terreno era estreito. E, meu Deus, a primeira coisa, a gente chegou assim, quando a gente olhou a sala, a cozinha, tudo meio junto assim, mas não cabia o nosso sofá na casa. Não caberia em lugar nenhum. Nem no meio da sala, nem na parede do lado, nem na outra parede, nem na parede. Não tinha onde pôr. Tipo, a gente nem viu o resto, porque não caberia o sofá. De tão pequenininha que era. Então, é tudo isso que faz parte do projeto. Por exemplo, eu não tenho coragem de entregar uma residência que não cabe um sofá mínimo padrão, né? De um 2,70, 2,80. Sim. Se não caber em algum lugar, para mim é um mau projeto. Depois você vai ter que encontrar algum profissional que fale, né? Onde é que eu posso colocar tal coisa? Então, por isso que eu falo, assim, e ressalto a importância de um profissional da área de projeto. E, por exemplo, o engenheiro civil tem capacidade de fazer esse projeto também. O engenheiro civil, ele é capacitado, ele pode fazer o projeto arquitetônico, mas ele não estuda quanto nós arquitetos. Sim, Que a gente só estuda projeto. Essa parte de... A faculdade de arquitetura, ela é até, assim, o que a gente estuda lá? Só projeto, né? Então, seja projeto residencial, eu acho que eu vi até no 2º ano de faculdade. Depois a gente teve projetos em macro escala, que são projetos maiores, mais complexos. Hospital, escola, academia, tudo grande, assim, de cidade grande mesmo. Então, assim, os professores eles já falam de uma maneira de você aprender o difícil para depois você encarar o mais fácil, sabe? Depois a gente acaba percebendo isso. Então, faz diferença na prática, por exemplo, você contratar só um engenheiro ou um arquiteto e um engenheiro, né? Eu acho que os dois profissionais são importantes. Seria o ideal, vamos dizer. Ideal. O ideal para a obra ficar... Um projeto estrutural do projeto que o arquiteto for fornecer da sua casa. Pra gente dizer que o engenheiro
faz o grosso e o arquiteto faz o bonito. Exato. É, dá pra dizer isso. E, Bru, o gosto. Existe muita briga por conta de, tipo, né, por você entender do assunto, às vezes tentar mostrar pro cliente, olha, assim, e o cliente insistir em querer daquele jeito que ele quer, e você, não, mas assim não dá. Existe, claro, existe sim. Ah. Eu até falo, clientes e clientes, né? Aham. Existem aqueles clientes que me contratam pelo fato de saberem, já conhecerem o meu estilo, Aham. e tudo flui, né, de uma maneira mais simples. Mas também tem aqueles clientes que querem saber mais detalhadamente o que está acontecendo. E a gente vai alterando, é normal. Sim. Então, depende muito Faz do parte, cliente. né? Faz parte, parte eu já de todo tô o negócio. totalmente acostumada, Aham. é super normal. Mas é importante que você sempre tenta respeitar o gosto do Claro. cliente também, né? Eu acho que o cliente é essencial para você fazer uma residência, um espaço que reflita os gostos dele, né? Aham. Então, não é o meu gosto, é o gosto do cliente. Ele precisa Aquilo também. tem que refletir a personalidade do cliente. Ele precisa também, tipo, sentir que aquele lugar, tipo, tem a cara dele, né? Exatamente. Tem a personalidade dele ali. Sim, com certeza. E é isso que a gente leva como principal conceito, né? Uhum. Deixar aquele espaço na cara do cliente. Do jeito que o cliente quer. É. Que legal. E o que você acha, assim, que é... Eu sei que a gente já falou que tendência não é legal, mas, assim, mesmo assim, né, você tá acompanhando, viajando, trabalhando sempre, o que você acha que é tendência agora, assim, na construção, na arquitetura? Então, tem muita coisa, né? Aham. Mas, assim, algumas que eu posso realçar. Hoje em dia, a gente vê muitos elementos orgânicos. Ah, é verdade. Então, assim, elementos orgânicos, seja na forma de sofá, mesa, poltrona, tapete, espelhos. Então, é muita forma orgânica. Forma orgânica é aquela que é Diferenciada. diferente, né? Sem formato, Não tem assim. um formato, não é quadrado, Não não é é redondo, redondo, é uma aham. forma diferente. Sim, E fica bem legal. Porque se você for ver na natureza, a gente tem muito isso. sim. Uma forma assim que não é quadrado, não é redondo, né? É uma Aham. forma diferenciada. E isso é muito legal. Eu E- adoro muito isso e acho que não vai cair de moda. Que é uma coisa que vai ficar. E E você diz, essa é uma tendência só para interiores ou para construção também? construção é um pouco difícil. Difícil. Porque assim, se você for construir algum detalhe mais arredondado, mais curvado, eu, acho válido. Mas não tanto. Sim. Porque depois vai complicar a tua vida. No sentido de instalar mobiliário, revestimento, forro, enfim, né? Aham. Então, assim, tudo tem um limite. Sim. Eu acho que é mais válido você fazer algo com linhas mais retas, no meu ver, né? Eu gosto muito de linhas retas, né, e tal. Uhum. Mas a forma orgânica, ela vem mais como sendo um complemento Aham. no mobiliário, na Sim. decoração. Aham, entendi. Porque, não, sabe por que eu pergunto? Porque tem umas casas antigas, uns casarões antigos, que a gente vê muita a construção, né? Uhum. Aqui, alguns cômodos redondos. Acho que Sim. até tem uns. Aqui em Irati tem algum ainda. Eu Aqueles- acho que algum detalhe, né? Aqueles antigos, né? Que são Algum arredondados. detalhe eu acho que é válido, se a pessoa realmente refletir isso na personalidade dela. Aham. Mas os elementos orgânicos estão presentes nos dias atuais. Sim, e mais na parte de interiores. É isso mesmo, tá. principalmente na parte de interiores. Perfeito. E o que mais? Eu acho assim que outras coisas assim que reflitam as tendências. Os ambientes que a gente traz assim num MDF madeirado, os muxarabis, elementos vazados. O que é isso? Como que é? Muxarabis. Muxarabis. O que é muxarabis? É um elemento vazado no EBDF ou em algum outro elemento, alvenaria, Aham. concreto. Eles são elementos, por exemplo, um MDF vazado. Ah, dá pra você pôr uma. Depois dá pra pôr Você uma consegue fotinho. ter como que eu falo? Você consegue ter a permeabilidade visual, sabe? Tipo, por exemplo, vamos ver se eu entendi.
aquelas estantes, assim, que tem aquelas repartições, assim, que são vazadas, que daí você Isso, enxerga do outro Você consegue lado. enxergar do outro lado. Ah, que legal. Isso é um elemento vazado. Uhum. Um xarabi, um cobogó, que a gente costuma falar. Então, isso também está bastante em alta. Outra coisa que está bastante em alta é as camas. Antigamente, a gente evidenciava mais as cabeceiras. Hoje, o foco, o protagonista está nas camas. Então, os designers, eles têm evidenciado mais as camas do que as cabeceiras. Isso antes não, né? Antes Sim. era somente a cabeceira. Você fazia uma cabeceira e depois colocava uma cama mais simples, uma colcha, enfim, né? E hoje não, hoje a cama é o protagonista do quarto. E como seria daí a cama, tipo, porque a gente compra a cama, então, no caso, faz aquelas bases no chão de material, isso? Na verdade, E aí põe o colchão? essas camas, elas já vêm sendo um design que prepara uma cama pronta. Ah, O colchão é o mesmo Aham. formato. Sim. Mas ela tem uma base orgânica, um formato orgânico. entendi, uma base orgânica. E o colchão se enquadra naquele formato. Entendi, Ele se que encaixa genial, eu nunca Às vezes vi. até tem um tablado ali para E eu já vi isso também, né? Que daí a pessoa só é um degrauzinho, né? A cama mais baixinha, sobe só um degrauzinho e deita no colchão, é isso? Exatamente. Então as Que camas legal. elas estão maiores, mais vistas, assim, elas estão mais um design diferenciado mesmo Aham. da cama propriamente dita. Então o design hoje está na cama e não na cabeceira. Não na cabeceira. Olha que legal, amigas. Essa é uma dica bem boa. Pra quem vai construir, pra quem já estiver construindo, né? Sim, Já pode pensar isso em fazer alguma está coisa. começando, assim, né, no Aham. mercado. Mas eu acho que é bem legal essa ideia, gosto bastante. E acho que tem tudo Pra para dar certo. dar certo, com certeza. Que legal. E mais alguma coisa tem? Tem muita coisa, na verdade. Ai, dê dica pra nós, amiga. Tô Nesse amando. mundo da Amando. arquitetura, né? Tem a tela tensionada, que é uma tela tensionada em LED, com iluminação, que essa ela eu já vi. traz aquela iluminação indireta. Ela é uma tela que nada mais o que é, para aqueles que, né, não tem aquele entendimento que nem nós, né? Uhum. É uma lona com uma tubular por trás, uma iluminação por trás. Sim. Ela acesa, ela dá a impressão de que existe uma luz natural atrás. E é bem mais forte, na verdade. Ela é bem forte. E vai em cima, né? Vai em cima, vai na parede, vai aonde você quiser. Ah, que legal. Isso que é o legal. Como que é o nome? Então, não tem um nome Sim. específico, mas é a tela tensionada Tela em LED. tensionada em LED. Daí existem as marcas, né, que estão fornecendo esse tipo Sim. de material. Também é uma novidade. Sim, é Uma uma coisa novidade. Dá para você colocar um MDF em cima dessa tela, que parece que está vindo uma iluminação lá de trás. Parece que existe uma abertura. Ou algum elemento vazado, como você falou. Às vezes pode ser um elemento, assim, uma sala fechada. Mas Sim. se você fizer um elemento assim nessa tela, vai parecer que existe uma janela. Uma iluminação natural mesmo. Que legal. Isso nunca sai de moda, porque é uma iluminação natural. Sim. Uhum. Que bacana. Adorei a ideia. Outra coisa também que tem feito, assim, bastante referência nas mostras de arquitetura, nas mostras de revestimentos, é a volta dos anos 1970 para a arquitetura. Então, assim, o mundo pós-pandemia, ele tem trazido mix de texturas, estampas. Então, aquela antiga casa de vó. Ah, sei. Aham. Então, Os assim, azulejinhos azulejos, coisadinha, desenhados, de cheios de florzinha. ornamentação. É tudo que também tem visto hoje em dia. Entendi. Isso é muito de gosto pessoal, Sim. né? Então, assim, na mostra da Casa Cor de São Paulo do ano passado, tinha muito isso. Tanto é que, assim, né, na minha área profissional, eu não gostei muito. Aham. Porque era muita informação. Sim. Eu sou muito mais do menos é mais. Aham. Na verdade, isso quer dizer, a gente vem de uma era do menos é mais, né? Tudo Isso. clean. Porque eu acho que depois dessa fase dos anos 70, de muita informação e flor e tudo mais, veio essa coisa mais limpa, né? Mais clean,
tons mais neutros, coisas mais claras, aquelas casas mais vazias, né? Sim, Tipo, com pouco móvel e tudo. exatamente, é o meu estilo até. Isso. Eu gosto muito do menos é mais. Melhor do que você encher de coisas aleatórias, sem sentido, né? Uhum. Então, mas esse mundo do 1970 que a arquitetura tem trazido, assim, nas mostras, é exatamente isso. Cheio de É coisa. muita informação. É mix de texturas, estampas, elementos, é muita coisa. Florzinha Pra e tudo mais. relembrar aquela antiga Sei. casa de vó, Uhum. que no mundo pós-pandemia a gente meio que ficou muito individualizado. Aham. E hoje não. Hoje a gente, né, tem novamente, graças a Deus, mas trazer essa lembrança, né? Aham. Que legal. Nossa, gostei de saber. Bru, e me conte, quando você vai fazer um projeto, você pega lá um casal. Na maioria das vezes é a mulher que decide. Tem homem também que decide, né? Mas acho que quem manda no final das contas é a mulher, né? Sim, com certeza. É a mulher. Nós que damos a última A palavra. última palavra é nossa, né? Não, Não, adianta. mas assim, a maioria das vezes é a mulher que, né, Uhum. decide o último ponto final. Mas assim, eu tenho projetos que às vezes o homem que define Define tudo. praticamente tudo. Então é muito pessoal. Uhum. Não tem um certo e um errado, né? Sim. É muito depende muito do casal. Uhum. Então não tem como a gente Eu acho que porque a mulher ela é mais ligada nessas Sim. coisas de, A maioria das vezes é a mulher. né? Na arquitetura, no caso, né? Às vezes até falando da engenharia, pode ser que o homem às vezes fale, mas eu queria que tivesse um cômodo tal, queria que tivesse uma churrasqueira tal. Sim, às vezes o homem, ele fala somente na churrasqueira. É o ponto que a maioria, assim, Eles que vão decidem. opinar somente na Na churrasqueira. churrasqueira. Nos outros ambientes, é A a mulher mulher que vai determinar. aquela que decide, né? Ai, que Sem saco. arquitetura só pra churrasqueira? E, Bru, e o que você não usaria de jeito nenhum? Tipo, isso aqui eu não usaria de jeito nenhum nos meus projetos. Então, eu não gosto, assim, de utilizar luz branca. Luz branca? Luz branca eu não uso em residências. Então, a gente opta por luz amarela, né? Aham. Para deixar aquele ambiente mais aconchegante. Mas quando a gente precisa de uma luz um pouco mais clara, eu opto pela morna, não pela branca. Aham. Então, a branca, eu acho que é somente em Casos luz hospital. específicos. Hospital, não aham. residencial. Sim. Eu acho que não é uma luz, assim, chamativa, é uma luz, assim, que atrai a luz residencial. Eu não uso. Uhum. Luz verde em jardim, também não gosto. Acho que não tem nada a ver. Nada a ver. Não gosto de jeito nenhum. Cortina curta é outro aspecto, assim, que eu não gosto. Curta que você diz pela metade. Isso, de tecido. Ah, Se às vezes, né? Às sim. vezes a gente precisa que a cortina não desça até o chão. Um porcelanato não, Uma persiana. cama, sei lá, um móvel, né? Sim, Aí eu opto pela persiana. persiana. Não cortina de tecido. Não Cortina gosto. de tecido até o chão. E de preferência até o teto, né? Tem uma coisa que eu não gosto. Inclusive, eu vou tirar da minha casa. Cortina na cozinha. Na cozinha. Quando não eu gosto. coloco persiana. E assim, quando precisa ainda. Mas assim, se não precisar, é nada. Nada, né? Nada. Eu também não sou a favor. Ela tem a gordura, né? Sim. Então tem muita coisa ali que vai influenciar a hora da decisão. Então a cortina na cozinha é bem de vez em quando realmente vai precisar utilizar. Cortina de trilho ou cortina de varão? Depende. Depende. Do estilo da casa. Mas normalmente é de trilho. De trilho, né? Uhum. Eu acho que foi uma época da cortina de varão, né? Não se usa mais. Não usa mais, Não. né? É. Hoje até, eu gosto muito das coisas meio cleans, né? Aham. Então, a menos é mais. Uhum. Então, eu gosto de uma cortina ali branca, de linho, Uhum. né? Um voal branco. Enfim, depende muito do bolso do cliente também, Aham. Também tem né? isso, né? Tudo influencia na hora da decisão. Mas eu acho que uma sala ali num linho branco não precisa de nada. Às vezes as pessoas perguntam se precisam de um chale, né? É muito do gosto pessoal, muito do porque gosto, nós né? arquitetos, a gente precisa identificar o gosto do Sim, cliente, sim. né? Às vezes a gente, né,
explica e tal, mas às vezes ele tem aquele gosto um pouco mais clássico. Uhum. E a gente vai adaptando. Sim. Que mais que você não usaria? Então, eu não usaria, sabe aqueles jogos assim, conjugados de mesa, cadeira, espelho, aparador, tudo combinando? Sei. Não gosto. Né? Aquelas mesas quadradas com tampo de vidro, não gosto. Às vezes elas nem comportam o ambiente, nem combinam. O que mais que eu não gosto? Tapetinho em banheiro, toalha em mesa de cozinha. Isso é clichê, assim, né? Tem muita gente aqui que acaba que usa, mas eu não gosto. Aham. Que mais que eu não gosto? Você gosta de tudo mais clean mesmo, Tudo mais clean né? mesmo. Exatamente. Até na casa da minha própria mãe, assim, né? Antes ela colocava toalhinha no banheiro, né? Tapetinho no banheiro. Eu mandei tirar tudo. Tudo. A filha arquiteta já chegou e Tirar tudo. vamos repaginar. Arranca. Aham. Mas é gosto, né? Ó, por exemplo, né? A casa da minha mãe, claro, é casa de chácara, né? Então eu entendo. E a casa da minha mãe, o estilo é rústico. Sim. Minha mãe ama tudo rústico. Ela acha lindo. Então a casa é de chácara. Então a casa é branca com os detalhes em madeira. Janela de madeira, o forro de madeira, né? O piso, ele é um piso básico, assim, claro. E ela ama móveis antigos. Então eu não gosto. Depende, sabe, Eu não Aline? Tudo depende. Na arquitetura não tem o certo e o errado. Sim. A gente vai adaptando. Às vezes o cliente tem um móvel que ele quer muito usar, né, no projeto atual. Aham. E a gente adapta, não tem Sim. problema nenhum. Mas assim, tudo a gente leva aquilo como partido, Uhum. sabe? Não é um móvel assim que vai se encaixar lá de forma aleatória. Não tem como você fazer um projeto super moderno e encaixar um móvel que já existia. Sim. Vai ficar perdido. Então, se ele quer utilizar alguma coisa assim que já existia, alguma coisa um pouco mais, né, que existe uma história por trás, o projeto em si vai ter que ter aquela história, né? Aham, E não aham. ser só um elemento. Sim. É que muita dar um jeito de história adaptar. por trás, É, um conceito por E trás. tudo conversando, como você falou, Tudo né? conversando. Que nem lá na casa da minha mãe, tipo, tudo conversa. É uma casa de chácara, tem muito verde, tem muito, né? É uma casa bem de chácara Eu mesmo. mesmo tô morando numa chácara hoje, né? Então, assim, eu tenho meu escritório físico, atendo somente com hora marcada aos meus clientes, ou, né, aqueles novos que também queiram uma reunião, mas eu atendo em home office. Então, eu trabalho em casa e hoje a gente vendeu nosso apartamento, a gente está morando numa chácara, próxima à cidade, mas é uma chácara. Aham. E E eu é acho tudo mais que rústico. é tudo mais rústico, madeira, aparente, tijolinho à vista. Aham. Mas assim, não deixa de trazer aquela modernidade, aquele estilo Sim. mais moderno para aquele lugar. Uhum. Não precisa ser aquele espaço, depende muito do conceito, Aham. né? Exatamente. Então, por isso que eu falo, a arquitetura não tem um certo e um errado. Sim, exatamente. Depende do que o cliente gosta, do que ele, né, acha que faz parte da vida dele. Então, é isso que a gente tenta transmitir nos projetos. E, nossa, tá muito bom a gente ter essas tendências, coisas. É legal a gente conversar, né? Mas eu quero te perguntar, nós já estamos chegando no final do nosso episódio. O que você acha, assim, que vai ficar, Bruna, para a posterioridade de referência da arquitetura desse nosso tempo? De 2020, por aí, né? Vamos colocar 2020. Porque a gente vê na história, né? A arquitetura ela vai marcando tempos, né? Épocas, como você estava falando, de 1970, que tem toda essa questão de muita informação, mix de texturas, né? O que você acha que vai ficar desse tempo para frente? O que tem de referência, assim, da arquitetura da nossa época agora? Aquilo que eu já comentei anteriormente, que é os elementos naturais da natureza. Você acha que isso nunca vai sair de moda. Aham. Seja um porcelanato estilo cimentício, Uhum. até mesmo imitando mármore, né? Então, é tipo, elementos da natureza, quanto mais parecidos forem com o real, não vai sair de moda. E assim, por exemplo, Madeira, e essas casas assim que a gente vê hoje, assim, quadradonas, é uma marca, uma referência desse nosso tempo, dessa arquitetura moderna, né?
Exatamente, eu acho que as casas, assim, hoje em dia, eu mesma como arquiteta, o que mais pedem é casas mais contemporâneas, né? Aham. Casas mais modernas, sem telhado aparente. Então, a gente estuda aquele modelo de casa Aham. para o cliente. E eu acho que isso não vai sair de moda porque são linhas retas. Hum. Então, linhas que não são minimalistas, Sim. não tem muita informação. Coisas assim que não atrapalham no teu olhar. Entendi. Você bate o olho naquilo, é algo que não. Sabe? É algo que É mais é atemporal. harmônico. Entendi. É harmônico. Entendi. E daqui a alguns anos, assim, as pessoas vão olhar para essas casas e vai ser ainda uma casa que não é tão ultrapassada, vamos dizer eu assim. concordo que algumas, dependendo da arquitetura, eu concordo que às vezes a casa ela parece um escritório. Aham, é verdade, é verdade. Mas isso que tá o trabalho do arquiteto. É Sim. não deixar aquela casa com cara de escritório. Aham. Um quadrado, né? É, porque a gente vê, né, umas casas Sim, que parecem uma eu caixa. canso de eu escutar o cliente falando, eu quero uma casa moderna, mas não quero que pareça um escritório. Então, aí que tá o trabalho do arquiteto. Não Entendi. deixar aquilo com cara de escritório e sim com cara de casa, ao mesmo tempo, deixando aquilo contemporâneo, moderno, sem ter aquele telhado aparente. Sem aquela frieza, né? Exatamente, sem aquela frieza. Que legal. Veja, amigas, agora a partir desse episódio, eu tenho certeza que vocês não vão mais fazer nada sem ter um profissional do lado, né? E faz toda a diferença. Eu, certeza. quando, né, a minha mãe, quando fez a casa dela, ela não fez com ajuda profissional. Ela fez tudo da cabeça dela. E depois, assim, quando eu fui fazer a minha e quando eu fiz aqui, ter a ajuda de um profissional é fundamental. Porque você faz, você pensa, porque você não consegue, o cliente, a gente às vezes não consegue imaginar que naquele lugar ficaria legal isso, conversa com isso, não, mas é que isso tem que estar perto daquilo para funcionar, né? Eu vejo muito isso em reforma. Uhum. Então, assim, às vezes o cliente ele tem aquele espaço, aquela casa, aquela estética, e ele quer reformar aquele ambiente. Eu já fiz muito isso. E às vezes eu proponho mudanças que ele nunca imaginou. Que aquilo daria certo naquele espaço. Uhum. E dá. Então, assim, claro, né? Reforma é algo assim que a gente nunca vai ter 100% de certeza. Às vezes a gente começa a mexer e vai descobrindo o que está por trás. Na forma estrutural, né? A gente vai É mais difícil, né? É mais difícil do que você começar a partir do zero. Do zero. Mas é legal, assim, você ver aquele espaço como ele era e como ele fica. A transformação. É muito legal. Você faz reformas também. Faço reforma. Não só construção do Tudo zero. que é residencial eu faço. Faz também Tanto a reforma. parte arquitetônica quanto a parte de interiores. E você trabalha bastante lá na loja também? Trabalho. Trabalha também lá na loja. Então, eu assim, às vezes a gente, né, faz ali o projeto, exemplifica, coloca o que a gente acha que fica legal e a gente vai ver os revestimentos ao vivo, né, no caso, na loja. Uhum. Que eu acho que ali tem bastante modelos, tem tudo que há de atual. A gente encontra lá grandes formatos. Eu posso mostrar essa grande variedade que existe lá. Entendi. Então, daí a gente começa a partir de um projeto mesmo. Já consegue dar uma visualizada em como que vai ficar, com né? certeza. O cliente Ai, fica que muito legal. feliz. Olha, então, amigas, né? Como eu sempre falo para vocês aqui no episódio, construção, reforma, decoração, vocês vão encontrar no Panca. E a nossa convidada, né, a Bruna, ela tá lá para auxiliar vocês também. Qualquer coisa, se alguma amiga quiser fazer uma reforma, alguma coisa, pode chegar no Panca, que eles já passam o teu telefone, Sim. eles já entram em contato com você, né? Com certeza. Então, tá bom. Já estamos acabando o nosso episódio, que tá bem legal o nosso papo, eu adorei. Tenho certeza que as amigas também, porque é uma coisa que a gente ama, né? Falar Nem de decoração, tudo de bom. Eu sou apaixonada por essas coisas, eu adoro. Eu acho que não tem uma mulher que não fica um tempão lá no Pinterest procurando coisa, né? É que assim, Vendo. né, Aline, outra coisa que é bem importante ressaltar é que a arquitetura, ela interfere na tua vida. Então, assim, se você tem um ambiente na tua casa que é agradável, que é aconchegante, ele vai influenciar na tua vida. Às vezes você faz um jantar, Isso é por exemplo, verdade. assim, né, à noite, assim, pro teu marido, por exemplo, ou pra tua família, enfim. Aquele jantar, por trás, todo aquele espaço, aquela cozinha ou sala de jantar, se você tiver um bom projeto,
você vai ficar mais horas naquele espaço. Você É. vai desfrutar daquele espaço o máximo possível. Porque ele tá te convidando É. a fazer parte dele. Então não é um mero espaço, uma luz ali que você liga, um espaço qualquer. Ele tá te convidando, te chamando. É um lugar gostoso que você tem vontade de ficar, né? Exatamente. Eu até falo assim que é diferente. É a mesma comparação de você levar um espaço fast food, por exemplo, você ir comer no McDonald's Uhum. e você ir comer num restaurante, né, um restaurante diferenciado. Você vai ficar mais tempo num McDonald's ou num restaurante diferenciado? É verdade. É óbvio que você vai ficar num Uhum. restaurante com aquela luz mais aconchegante, não Sim. com aquela luz fria. Exatamente. Ele te convida. Então, o papo é outro, é diferente. É agradável, né? O ambiente É totalmente diferente. é aquela definição do ambiente agradável. Exatamente. Ele muda a tua vida. Muda tudo. Eu posso dizer assim com toda certeza que um bom projeto muda a tua vida. Que legal. Não, adorei o papo, foi muito bom. Ai, foi. Antes de me despedir de você, eu quero agradecer os nossos patrocinadores. Então, já começando pelo Panca Materiais de Construção, que é nosso parceiro aqui do MigaCast, né? Já falei aqui, já falamos, né, que tem tudo no Panca. Vocês podem encontrar tudo para construir, reformar e decorar lá no Panca. Obrigado pelo patrocínio, Panca. Nosso patrocinador, o Ivasco, Supermercado Ivasco, que também está com a gente desde o início aqui no MigaCast, o melhor mercado da nossa cidade. Ofertas e promoções vocês encontram no Ivasco todos os dias, e pro ano que vem tem muita coisa ainda que eles vão trazer de novidade. Nosso patrocinador também, Farmácia Farmabim, que também está há 24 anos aí cuidando da família dos iratienses. Nosso patrocinador oficial, o iFood, o melhor aplicativo de delivery do Brasil, o mais amado pelos brasileiros. Se você não tem ainda o iFood, baixa agora, amiga, o seu iFood. Aí no teu celular é bem rapidinho, bem fácil. E o primeiro pedido é 99 centavos. O único aplicativo que o primeiro pedido se faz por 99 centavos. E Angiolife. Na Angiolife, nossa clínica é uma clínica nova, clínica inteligente, uma novidade aqui em Irati. Também nossa patrocinadora. Muito obrigada, Angiolife, pelo patrocínio. E é isso, né, gente? Não esqueci de ninguém? Não? Então tá bom. Bruna, obrigada por ter aceitado o nosso convite. O papo tava maravilhoso. Meu muito Deus, bom. é muito bom. Muito bom Eu falar que agradeço, disso. amor, foi uma honra. Que bom que você esteve aqui com a gente. Obrigada, amigas, por estarem com a gente até agora. E até o próximo episódio. Um beijo. Tchau.